Caio, é correto afirmar que os dons de pegarem serpentes, falar em línguas, profetização, etc., aconteciam de forma que o Senhor cooperava para aumentar a fé naquele tempo? Hoje Não, ainda é porque válido esses dons ou é tudo fingimento? E nunca por... foi válido do jeito que você está falando. Porque você nunca viu nenhum apóstolo pegar em serpente. Você viu, foi uma serpente morder a mão de um apóstolo. Porque ele estava pegando um graveto para jogar no fogo, que foi Paulo lá em Malta. Mas nenhum apóstolo entendeu o que Jesus falou, que está transcrito em Marcos 16, como uma ordem para pegar em serpente. Isso não, isso é coisa de gente doida aqui nas montanhas Apalaches, nos Estados Unidos, onde tem essas seitas loucas que ficam pegando em serpente para demonstrar que estão bem de fé se a serpente não os morder. Em geral, eu vejo muitos documentários sobre isso há muitos anos. Em geral, são os caras mais estúpidos, mais mulherengos, mais cheios de atrocidades, são os que vão para esses cultos meter a mão em serpente. E de vez em quando uma serpente dá uma dentada neles e de vez em quando um deles morre, né? Isso. Tanto é que esses cultos hoje em dia são feitos de maneira clandestina e escondida, são contra as leis do governo. E então não tem nada a ver. Jesus não mandou ninguém meter a mão em serpente. Ele disse que se forem envenenados, com o coração carregado de pregação da palavra e pregando a palavra, forem envenenados sem saber e beberem o veneno com ações de graça sem saber, com o coração puro pregando a palavra, Jesus disse, não lhes fará mal. Nisso eu creio. Continuo crendo. Agora, Jesus não mandou, ao invés de falar inglês, português, espanhol, francês, grego, hebraico, aramaico, qualquer outra língua, não mandou que o cara pregasse em outras línguas ou em algaravias estáticas. Não. Você nunca viu Paulo pregando em outra língua, ao contrário. Ele diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, que se você, ao invés de pregar na língua que todo mundo compreende, resolver pregar numa algaravia estática ou em outras línguas, você é louco aos sentidos dos outros, e os outros vão dizer que a reunião de vocês é uma reunião de loucos. 1 aos Coríntios 14, que o pessoal que anda com Bíblia embaixo do braço não crê no ensino da Bíblia. Eu nunca vi. O único pentecostal que eu vi obedecendo 1 aos Coríntios 14 foi o pastor Alcibiades Vasconcelos, que tinha coragem de se levantar do lugar dele na igreja, no culto, no templo, e mandar algumas pessoas pararem de falar em outras línguas porque elas estavam atrapalhando a reunião. Foi o único. Os outros não estão nem aí, eles estão ali para que quanto mais loucura, melhor. Então, eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais se eles forem praticados com o bom senso do Evangelho, com o bom senso recomendado por Paulo, considerando uma coisa, Jesus nunca falou em outras línguas para ninguém. E nem se diz que ele falava em outras línguas para falar com o Pai. Quem precisa disso, eventualmente, somos nós. Porque o falar em outras línguas é um derrame de natureza psíquica. Por isso é que Paulo diz que edifica somente o indivíduo que fala. E aí ele diz que fale em casa, que feche a sua porta, que fale sozinho. Porque no ambiente público é insanidade que assim se proceda,
Porque no ambiente público o que está e tem prioridade é aquilo que se diz com razão, com racionalidade para edificar o próximo. É isso que se ensina em 1 Coríntios 14. Eu creio na Escritura, eu creio. Eu falo em outras línguas, mas o Braulio nunca me viu falando em outras línguas. Não, nunca vi. Nunca vi. Mas às vezes eu falo aqui, eu falo baixinho, falo sozinho, falo quietinho. Quanto mais maduro você fica, menos necessidade você tem de falar em línguas alto. Quando eu era bem novo, numa reunião de oração pequena, com amigos, eu ainda falava em línguas. Às vezes eu falo em línguas, sabe como? Sem querer. Como, Caio? Parto para as cabeças. Vê um demônio, um endemoninhado, ou um louco, um lunático, um ladrão, um maluco, correndo na minha direção. Cara, eu parto para as cabeças, para dentro, falando em línguas. Um atropelo em línguas. Já faz algum tempo que isso não acontece. Mas já aconteceu muito na minha vida. Muito. Caraca. Por que faz algum tempo que não acontece? Porque faz algum tempo que eu não tenho sido exposto a isso. Por exemplo, lá na Papuda, todo mundo lá me respeitava, mesmo os mais amedrontadores me tratavam com absoluto respeito. Mas um dia lá eu tive que dizer uma coisa que não se diz para um cara perigoso, como aquele cara que estava na minha frente. E quando eu senti que ele se ajeitou assim na cadeira, sem querer, eu falei uma frase em língua, soltou assim. Aí ele deu uma olhada para mim, eu falei, como a gente estava dizendo, eu não vou poder te ajudar nessa. Ele estava pedindo uma ajuda para ver se eu acelerava o processo legal dele lá, e eu acho que ele aqui fora é um perigo para a sociedade. Mas e aí? Rapaz. Caio, o cara escreve assim. Desculpa. Não, eu ia dizer que se você me botar num estado assim de confrontação e aonde o nível cerebral baixa e o nível emocional sobe, a minha reação emocional talvez seja um grito em outras línguas. Até o dia de hoje. Agora, eu planejo, eu sei o que vai sair, como vai sair, não. É absolutamente espontâneo. Completamente espontâneo. Não, aí ele fala assim, por fim, Caio, apenas nos restaria, então, os dons de tocar, pregar... A última vez que eu me lembro de ter falado em outras línguas, assim, sem ser baixinho, só eu, quietinho, foi cercado de umas 10 pessoas, se não me engano, em Salvador, orando por uma pessoa que eu senti que estava na iminência de ter um ataque e de cair ali no meio de todos. Eu dei uma segurada nela falando em outras línguas no ouvido dela. Mas e aí? E aí ele fecha dizendo assim, Caio, hoje ainda é válido esses dons, ou é tudo fingimento? Você pegou daí? Pô, eu já falei 3 vezes aqui, eu creio na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Respondi o rapaz. Exatamente, aí você pegou daí. Aí ele fala assim, por fim, Caio, apenas nos restou os dons de tocar, pregar, louvar, etc. Será que é só isso que resta pra gente? Isso não é dom, isso é talento, né? A Preta Gil também toca, canta, tem uma banda de carnaval. Para com isso. Isso aí, quem sabe, sabe. Quem não sabe, ouve, né? Tocar, isso. Parece até quem que é um não sabe, dom. ouve. Você viu Jesus descendo, tocando, descendo da montanha, cantando então, e só cantaram um hino no Evangelho, está em Marcos, foi antes de irem para o jardim do Getsemane, onde Jesus foi preso e dali em diante levado. É o único hino mencionado no Evangelho, a gente não sabe nem em que salmo estava baseado. Fora isso, você não diz. E Jesus, antes de começar a pregar o Sermão do Monte,
pediu que os apóstolos fizessem um louvorzinho para animar o povo. Cara, isso tudo é invenção de alguns anos para cá. Vocês pensam que isso era assim? Vocês nem olham para Jesus para ver como é que era. Dom continua a estar na validade. Ore pelos doentes, os enfermos. Ore pela necessidade humana, para haver milagres de multiplicação de pães, de peixes na casa do pobre. Leve o seu pão que Deus vai multiplicar. Leve para a casa do pobre. Ore que as prisões dos que estão presos injustamente vão se abrir. Continue a orar e continuem a crer. Imponham as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Continuem a trazerem no coração a alegria de fazer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um dom ambulante. Eu passo o dia pregando, exortando, consolando. O que é isso? De acordo com Paulo, o nome desse exercício é profecia. Que eu estou aqui exercendo todo dia há 48 anos. E ensinando. Agora, tocar, cantar, são talentos legais, gostosos, mas não são dons espirituais nesse sentido dos dons sobrenaturais. São dons que podem ser, são talentos que podem ser usados com muita graça, muito carisma, muita paixão. Quanto mais amor, mais unção haverá nisso. Mas o dom é a vida, meu filho. O dom é socorrer. O dom é: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive fome e me alimentaste. Eu estive preso e me visitaste. Eu estive doente e foste ver-me. Esses são os dons que todo mundo tem para praticar, só não tem a vontade de realizar. Agora, veja, por exemplo, a vida de Paulo. Você vê, em algumas ocasiões, Paulo curar um bocado de gente, como aconteceu em alguns lugares, em Icônio, em Derbe, em Éfeso, em alguns lugares, mas não era em todos os lugares que essas curas todas aconteciam. Tudo tinha tempo, circunstância, tinha a hora, tinha a demanda, não era uma obrigação. Ele não chegava num lugar dizendo: olha, agora a gente vai ter toda quarta-feira uma reunião de libertação. Isso não existia. Se alguém aparecesse oprimido, era liberto. Se alguém aparecesse com uma enfermidade horrorosa, recebia oração, carinho e cuidado. E se cria e esperava a cura daquela pessoa. Às vezes, numa única palavra de oração, ela era curada. Outras vezes, era no progresso de muitas orações de amor que ela se recuperava. Enfim, pare de ser pentecostal, que você vai entender o significado do sobrenatural. Pare de ser pentecostal, que você vai entender o significado do sobrenatural. Pentecostal não sabe mais o que é sobrenatural. Eles banalizaram tanto os dons espirituais e fajutizaram tanto os dons espirituais que eles perderam a noção do sobrenatural. Tem um livro meu aí no meu portal sobre o Espírito Santo, que o Braulio vai mostrar para você. Na casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Por exemplo, aqui eu tenho os 6 caminhos do discípulo. Mas eu não tenho quase livro nenhum meu aqui. Ó. Aqui atrás eu vi Batalha Espiritual, algumas coisas assim. Eu tenho livro de outros aqui. Para onde eu olho, eu tenho livros. Eu estou vendo aqui Rousseau, estou vendo aqui um monte de outros indivíduos, menos eu, né? Eu não leio os meus livros. É interessante como eu não leio os meus livros, né? Tenho aqui Derek Kidner, mas eu não tenho nenhum livro meu.
Tem o livro do meu amigo Joãozinho, tem o livro de vários outros, são poucos os livros em português, mas meus mesmo eu não os tenho. Mas o Braulio tem. Eu tenho aqui. O Caio, o que você quer que eu olhe no portal? Deus que vive em nós. Espírito Santo, Deus que vive em nós, da minha livraria. Uhum. Corre lá, eu pensei que você já estava voltando de lá com o livro na mão. Não, eu estou esperando você falar o livro. Deus Tá aqui. que vive em nós. Coisa tá aí, mais ó. fácil do mundo. Tá aí, tá no ar. Ah. Espírito Aí, Santo, Deus que vive em nós. Aí tem tá tudo, tudo, é só digitar. dons Aqui. espirituais, fruto do Espírito, como eles se manifestam, tudo, entra aí que você não vai ficar sem nada. Você vai saber o que é batismo com o Espírito Santo, vai saber isso tudo. Entra e pega. Na pandemia entregam na pandemia dentro da sua casa. Tá bom? Pegue o seu. E aí, bro? Funcionando. É isso aí. Então, para entrar lá, né? Para quem não sabe, é só entrar aqui em livros, ó. Livros. Portal, já mostramos o programa de hoje. Cai lá no portal. Cai lá dentro e aqui cai aqui. Do Prólogos, da Prólogos. É isso e aí está o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Tá bom? Maravilhoso.